Esse título não é um clickbait, ou quase isso. Eu vou usar 90% desse vídeo para falar com você, que não é petista, mas que se coloca como centro, independente ou indeciso e que não vai votar no Flávio Bolsonaro. Mas eu também vou usar os outros 10% desse tempo para falar com a base bolsonarista, porque eu tenho alguns esclarecimentos que eu preciso fazer. Então, esse vídeo, tirando os petistas, acaba sendo para todo mundo. Vou começar pelos 90% do vídeo e falar diretamente com o público-alvo que eu quero atingir. Você que não vai votar no Flávio. Talvez você esteja desconfiado, talvez você esteja cansado, talvez você nem goste do Flávio. E eu estou aqui tentando levantar algumas hipóteses para a sua decisão e existem outras além dessas. Beleza, mas o que você precisa entender nesse momento é que eleição não é casamento. Eleição é consequência. Essa aqui é a última pesquisa divulgada pela Atlas Intel na quarta-feira, pós-áudio do Flávio. E nós temos, numa disputa de segundo turno, o Disseuzinho do MBL com 28,4% dos votos, o Caiado com 38,5% dos votos, Zema com 37,6% e, por fim, Flávio Bolsonaro com 41,8% dos votos contra o Lula. Isso aqui não é achismo ou torcida. Numericamente, o candidato com mais chances de impedir que o Lula faça um quarto mandato é o Flávio, você gostando ou não. Ah, mas então eu vou anular meu voto, eu vou votar em branco, ou então eu nem vou sair de casa para votar. Um direito que você tem, claro. Mas eu preciso te lembrar a consequência das suas escolhas. De um lado está o Flávio, que apoia e encabeça o projeto para reduzir a maioridade penal. Só para você entender, tem o caso da menina de 12 anos que foi forçada por 8 adolescentes em Campo Grande. A violência foi gravada e vendida na internet por R$ 5. E assim, 12 anos, galera. Podia ser a sua filha, a sua irmãzinha, a sua sobrinha ou a sua neta. Um caso que gerou menos repercussão do que deveria, tamanha barbaridade. Do outro lado, você tem o PT, que em 4 de março desse ano estava condicionando a aprovação da PEC da segurança pública para te dar mais segurança como indivíduo, pagador de imposto, que tem medo de sair na rua, a manutenção da maioridade penal. Tinha que manter. Para o PT, o jovem de 16, 17 anos não tem capacidade de entender a gravidade de seus atos. Portanto, não pode ser julgado como responsável por eles. Mas o PT acha e faz campanha para esse mesmo jovem sem capacidade plena de entender os seus atos e votar. A deputada Talíria Petroni chegou a dizer que o projeto que visa reduzir a maioridade penal é uma tentativa de amedrontar a população. E eu só penso no quão amedrontada estava a menina de 12 anos na frente desses jovens de 16 e 17 anos que a subjugaram em grupo. Nesse momento que você está vendo esse vídeo, saiba que esse projeto ainda não andou porque o PT do Lula está obstruindo a pauta na CCJ para que ela não seja votada. E talvez você esteja com ranço do Flávio hoje porque foi revelada a relação privada para a produção de um filme entre ele e o Vorcaro. Mas o boleto da sua casa não tem ranço de ninguém. Ele apenas vence. O brasileiro médio não vive dentro da bolha do Twitter, ele vive no supermercado e a realidade imposta pelo PT não quer saber do seu sentimento. Inflação dos mais pobres é quase o quádruplo da registrada para os mais ricos em abril. Isso significa que, na prática, o governo dos mais pobres tornou a vida do pobre 4 vezes mais difícil na hora de ir ao supermercado do que para o rico. E você pode estar aí brigando com o Flávio pelo escândalo político fabricado, mas você não pode brigar com o presidente do Banco Central indicado pelo Lula esfregando a realidade na sua cara. Do ponto de vista da inflação, o que está acontecendo é o oposto, né? Eu guardo esse recorde que eu não me orgulho de ser o único presidente do Banco Central que teve que escrever 2 cartas abertas por descumprir a meta num único ano. Porque eu tive que escrever as cartas nos 2 sistemas. No sistema que encerra em 2024 por ano calendário, eu assumo e mando dizendo não cumprimos a meta em 2024. Passaram-se 6 meses em 2025, mais uma vez eu descumpri a meta, tive que escrever uma segunda carta. E agora a inflação está em 4,4%, ou seja, ela está 0,10 abaixo da meta. E se mais uma vez eu permanecer com essa inflação acima da meta pelos próximos 6 meses, eu vou ter que escrever uma terceira carta em menos de 1 ano e meio de mandato que eu tenho. Só para você ter uma noção, a taxa de juros médios sobre os governos do Lula é a maior do século XXI. Em nenhum outro governo você deu tanto dinheiro para o banco. E isso tem que ficar claro para você, porque eu não estou falando para o seu coração.
eu tô falando pro seu bolso. E já que eu tô falando de dinheiro, vamos falar de imposto? Nunca antes na história desse país você pagou tanto imposto. Você pode não acompanhar a política diariamente, mas eu tenho certeza que você viu por aí os memes do Taxad, devido à quantidade absurda de aumento de impostos e novos impostos que você foi obrigado a pagar nos últimos 3 anos e meio. Não satisfeito, Lula impôs ao Congresso a reforma tributária que levará o Brasil a ter o maior imposto do mundo. E isso pesa quando você compreende que, na ponta do lápis, você vai pagar mais imposto que os moradores da Dinamarca. No mês passado, você teve que ler que 53 universidades e institutos federais entraram em greve, cobrando promessas que Lula fez em 2024, quando eles entraram de greve pela primeira vez. Estamos arrecadando tanto, são trilhões. E para onde está indo esse dinheiro? Você não morre de amores pelo Flávio, mas ele é o único que propôs pausar essa nefasta reforma tributária por pelo menos um ano para que ela seja revista. Porque é muito óbvio que você não pode pagar mais imposto do que a Suíça e assistir gente morrendo na fila do atendimento do SUS. Tem gente que não está chegando na triagem. Vocês entendem que eu estou falando de uma melhora na qualidade da sua vida? Eu estou querendo te contar que no mês passado o endividamento das famílias no Brasil atingiu um novo recorde histórico de 80,4%. E eu não estou falando na emoção, eu não estou aqui fazendo um discurso político, eu estou te apresentando um dado concreto que foi na gestão do Lula que 80% das famílias no país ficou endividada. E sem pandemia. Você está entendendo que ontem, dia 21 de maio, nós descobrimos via dados concretos que mais da metade dos lares no Brasil está no limite da insolvência e que o Nordeste, duplamente comandado pelo PT, porque temos governadores petistas na equação, é a região mais impactada? Galera, insolvência é o termo usado para quando as dívidas da pessoa ultrapassam o valor que ela possui em patrimônio ou renda. É como se eu te dissesse que mais da metade dos lares no Brasil hoje, mesmo se entregassem tudo que têm, ainda assim não conseguiriam pagar suas dívidas. E enquanto você não sabe como vai pagar as suas dívidas amanhã, tenha em mente que só em viagens, segundo Metrópolis, Lula já torrou 7 bilhões de reais. Eu fiz uma continha aqui, tá? A gente está pegando 1.237 dias do governo Lula. E se a gente dividir esses 7 bilhões por dia, é como se ele tivesse gastado 5,66 milhões por dia, 235 mil por hora e 3,9 mil reais por minuto do seu dinheiro em viagens. O hospital da sua casa deve estar servindo ótimo atendimento. A escola do seu filho deve ter uma educação excelente, né? E falando nisso, você que não quer votar no Flávio, você deve se lembrar muito bem disso aqui. Não haverá sigilo nas contas públicas. Não haverá sigilo de 100 anos, nem de 10 anos, nem de um dia. Mas teve. Governo Lula esconde 16 milhões de documentos sobre o uso de verba pública. Foi necessário que a oposição, da qual o Flávio faz parte, aprovasse um projeto nesta quinta-feira que proíbe que o Lula mantenha sigilo sobre seus gastos com viagem. E esse projeto, que irá agora para o Senado, foi protocolado em resposta direta às negativas da gestão Lula em compartilhar dados. E uma vez aprovado esse projeto no Senado, que Flávio votará sim, em caso de eleição, a lei vale para ele também. Então, ele mesmo votará a favor de uma lei que o impedirá de colocar sigilo em gasto público. Ficou clara a sinalização de compromisso. E, gente, quando eu falo gasto público, é a destinação do nosso dinheiro. O governo não tem dinheiro, ele toma o nosso dinheiro e distribui. Mas deixa eu falar de corrupção, porque eu sei que esse tema é muito caro para você e para mim também. Você viu a enxurrada de matérias sobre o Flávio, e não que a imprensa não possa repercutir. Mas nas matérias você não vê com clareza que a negociação se deu em uma produção privada sobre um filme onde a contrapartida é inexistente. E enquanto a mídia te entupia com escândalo político na medida necessária para abafar qualquer outra coisa, André Rodrigues, diretor da Polícia Federal, fez a troca do investigador responsável, que estava acompanhando todo o caso desde o início, sobre o INSS e o roubo dos aposentados. E que, infelizmente, chegou ao Lulinha, filho do Lula. O diretor da Polícia Federal, na época da revelação, chegou a dizer que não poderia dar detalhes porque o caso estava sob sigilo, mas que, infelizmente, sim, ele disse infelizmente, surgiu a possibilidade de Lulinha estar envolvido.
Lulinha é acusado de ter recebido pelo menos uma mesada de R$ 300 mil por mês do careca do INSS. Em 6 de março, a matéria era essa. Desesperada, a amiga de Lulinha mandou recado ameaçador a emissários de Lula. E o recado era exigindo proteção e avisando que não cairia sozinha. No dia 28 de março, após manobrarem, o PT enterrou a CPMI do INSS e reagiram assim. Foi uma grande comemoração para o enterro político do INSS. Em 10 de abril, o ex-integrante do governo Lula delata, e entre os citados está a Roberta, a amiga do Lulinha, que mandou o aviso de que não cairia sozinha. Em 15 de maio, a Polícia Federal, comandada por André Rodrigues, indicado por Lula, troca o delegado que pediu a investigação do Lulinha. Essa semana, Roberta se sentiu super à vontade para ir prestar depoimento a esse novo delegado e simplesmente negou tudo. E ela nem teve que fazer muita força, porque a Polícia Federal não se deu ao trabalho de perguntar a ela quem era o filho do rapaz que teria recebido a grana. Você entende? A PF sequer perguntou. Isso se chama estado aparelhado, em sua forma mais explícita. Você, com certeza, está acompanhando o caso Master? Claro que tá. Todo mundo só está falando nisso no meio político. E eu acho importante você não se esquecer que temos 2 ministros envolvidos até o pescoço e que essa semana vimos um perito da PF ser alvo da polícia acusado de ter vazado o contrato milionário da esposa do Alexandre. Porém, a investigação sobre o contrato é simplesmente inexistente porque o PGR nunca pediu. Lula indicou o PGR, Paulo Gonet, que foi apadrinhado por Alexandre e é ex-sócio de Gilmar Mendes. Se Lula for reeleito, ele não vai indicar apenas o PGR novamente. Ele vai indicar pelo menos mais 4 nomes para ministros da Suprema Corte. O uso político da corte, que agora até a mídia admite, é dividido em ideologias. Lula já indicou seu ex-advogado Cristiano Zanin, indicou o comunista assumido Flávio Dino e também aliado de longa data, além de tentar indicar o office boy da Dilma, o Bessias, que por hora deu errado, mas ele já disse a aliados, e está em todos os jornais, que ele vai indicar novamente. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Se o Lula for reeleito, ele vai definir uma maioria na composição ideológica da corte de forma definitiva por pelo menos mais 20 anos. E eu não estou falando da sua vida no ano que vem, eu estou falando de 20 anos. Você entende o tamanho da consequência do seu voto para a sua vida? Ainda não? Lula assina decretos com novas regras para as redes sociais e prevê fiscalização de Big Techs por agência. E essa agência estará dentro do Ministério da Justiça. E é uma agência política que atuará embaixo da asa do governo. Só para você entender melhor, esse decreto vai autorizar o governo Lula a derrubar postagens de usuários sem precisar de uma ordem judicial em pleno ano eleitoral. Só porque eles determinaram. Te parece um absurdo autoritário? A mídia disse que sim, inclusive que isso pode interferir no trabalho jornalístico da imprensa, gerando medo e insegurança. Mas Gilmar Mendes, ministro do STF, acha que não. Ele foi até o Twitter chamar o decreto de Lula de avanço civilizatório e fundamental. Eu vou falar de novo porque a minha intenção é realmente te criar um pânico. Lula indicará pelo menos mais 4 ministros que irão decidir a sua vida ao lado de Flávio Dino, Zanin, Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes por mais de uma década. Você não vai votar no Flávio, mas você é contra a interrupção de vida de bebês na barriga de suas mães. Flávio é contra. Já o Lula chama isso de saúde pública. E no final das contas, depois de tudo que eu te contei, Lula essa semana apareceu novamente prometendo picanha pro eleitor. E eu não tô zoando. E o eleitor do Lula vai acreditar, tá? O eleitor do Lula vai às urnas para garantir que ele permaneça no poder, mantendo o pobre na pobreza, refém do auxílio social, pago por você. Ou você não notou que a sua conta de luz ficou mais cara? Você notou, né? É porque o Lula decidiu dar isenção e desconto na conta de luz para milhões de pessoas, visando ganhar as eleições. E apenas te mandou a conta. Você, que não vai votar no Flávio e por isso pode acabar elegendo Lula, vai garantir que o PT continue te fazendo de banco de seu projeto pessoal de poder. São as consequências do seu voto, não do seu casamento. Quem vai sentir nisso tudo é o seu bolso, não o seu coração.
Se bem que é capaz que o seu coração sinta bastante também. Mas se você não vai votar no Flávio porque ainda está muito preso no patrocínio de um filme privado feito pelo Vorcaro, eu preciso trazer uns dados, porque os fatos sempre se sobrepõem aos nossos sentimentos. Lula recebeu o Vorcaro fora da agenda no Palácio. Ele o aconselhou a não vender o Master porque em breve o comando do Banco Central seria mudado e o seu indicado, o Galípolo, seria o presidente da instituição. Nessa visita, fora da agenda, estavam também os ministros de Estado do Lula. Guido Mantega, ligado a Lula de escândalos de corrupção passados e aparentemente, que você esqueceu, integrava o conselho de Vorcaro com salário de R$ 1 milhão por mês. Lewandowski, ex-ministro do STF e ex-ministro da Justiça do Lula, deixou a pasta quando foi revelado que o seu escritório também tinha contrato com o Vorcaro e levava uma bolada por mês. Jacques Wagner, senador da Bahia, onde tudo isso começou através do Cred Sexta, viu sua nora, florista, levar 11 milhões em contrato com o Vorcaro. Isso sim muitos chamariam de contrapartida. E aí eu te pergunto, qual foi a contrapartida do Flávio? Pois é, não tem. Então não dá para você tratar como iguais quem é diferente. E o que eu quero com esse vídeo é te trazer para uma reflexão muito importante, a de que você não precisa gostar do Flávio, mas você precisa olhar para o país onde você está vivendo, porque essa eleição não acontece num vazio, ela acontece numa realidade que você já está vivendo. No preço da comida, no custo da gasolina, na dificuldade em manter a própria casa, na sensação de insegurança econômica, na instabilidade institucional. É sobre perceber valores que milhões de brasileiros acreditam sendo tratados com desprezo. Nós realmente somos a família em conserva. Na percepção real de que o Estado cada vez cresce mais em poder quando o cidadão comum é cada vez mais diminuído. O ponto aqui não é paixão política, é consequência prática. Enquanto uma parte do país é levada a viver em função de mais uma narrativa política, a outra parte está disputando o rumo moral, econômico e institucional do país. E é isso que está na mesa nessas eleições. Porque no fim, depois que a eleição acaba, quem convive com o resultado não é o político, é você, é a sua família e o país inteiro. E aqui eu estou afirmando, o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. E é no Brasil que você mora. Então não se esqueça disso na hora de votar, porque o Flávio é o candidato que pode ganhar do Lula. Então a escolha é sua. A consequência também. Dito tudo isso, deixa eu usar agora os 10% do vídeo para falar com os meus seguidores que são bolsonaristas, assim como eu. No meu último vídeo, eu acabei sendo bem mal interpretada por uma parcela de pessoas e eu sou uma comunicadora. E se eu não conseguir comunicar aquilo que eu pretendia, então o erro foi meu. No vídeo eu falei basicamente 3 coisas que chatearam algumas pessoas, que, na minha visão, talvez fosse importante uma resposta rápida que encerrasse o desgaste político, que seria positivo esclarecer os pontos que estavam gerando aquela narrativa e que eu estava preocupada com o sentimento que isso poderia ter gerado dentro da própria base, essencial para a vitória nas eleições. E por isso, um pedido de desculpas aos moldes Bolsonaro, que sempre gerou tanta empatia, poderia dar certo, porque sempre funcionou. E eu acho que a forma que eu coloquei esses pontos pode ter gerado em alguns a sensação de cobrança e até mesmo de desconfiança no momento em que o Flávio estava sendo bem atacado. Mas não era essa a minha intenção. Na minha cabeça, era uma estratégia eleitoral evitar que esse assunto se prolongasse e continuasse gerando desgaste na pré-campanha. Importante para se consolidar votos. Afinal, quem vive na política sabe que quanto mais tempo um assunto é discutido, mais potencial de arma política ele se torna. Mas, como eu disse, alguns não entenderam dessa forma. E assim ficou evidente a minha falha na comunicação da mensagem. E por isso, eu realmente sinto muito. Estamos aqui há 7 anos, não 7 dias. Vocês me conhecem. E quando for necessário, eu vou sim questionar o Flávio, porque esse é o nosso diferencial. Nós podemos questionar os nossos políticos. E eles ouvem a base. Mas questionar o Flávio não significa deixar de apoiá-lo. E caso não tenha ficado claro ao longo de, sei lá, nos últimos 20 vídeos, onde eu deixo claro que o Flávio tem que ganhar, que não existe outra opção, que temos que trabalhar juntos para isso, eu vou fazer de novo e eu espero que, aos que ainda não haviam entendido, a dúvida possa ser zerada. Eu apoio o Flávio. Ele tem que ganhar. E não existe outra opção. A gente tem um Brasil para salvar. E para isso, nós vamos precisar estar todos juntos. Todos.
E eu falo isso bastante. Quem me acompanha aqui sabe. Era esse o esclarecimento. Quero agradecer a você por estar aqui no canal. E no próximo vídeo nós voltamos à nossa programação normal, porque a revisão criminal do presidente Bolsonaro já tem relator. E é o Cássio. Eu acho bem importante a galera entender o que está sendo alegado naquele monte de páginas. Porque não são apenas um monte de páginas. Nos vemos no próximo vídeo. Fui.